dia, professora. O meu grupo ficou com o tema Renascimento e Biografia de Shakespeare. Ele é composto por Maikira, Jaqueline de Souza, que sou eu, Jaqueline Almeida, Vitória e Geisa. Eu vou falar um pouco sobre a biografia de Shakespeare. William Shakespeare nasceu em 1564, foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês. William Shakespeare era filho de John Shakespeare, um bem-sucedido luveiro e subprefeito da cidade natal Stamford. Com o passar do tempo, ele virou comerciante de lã. Shakespeare foi o terceiro irmão de uma família de 8 irmãos e o mais velho também a sobreviver. Na década de 70, John, pai de Shakespeare, passou a ter um declínio econômico, o que impossibilitou que Shakespeare terminasse a sua formação colegial. Com essa crise, Shakespeare foi obrigado a trabalhar para ajudar sua família, onde ele aprendeu a esquartejar bois e matar carneiros. Nessa época, Shakespeare já escrevia versos e assistia a todas as representações de companhias que chegavam a Stratford, Inglaterra. Não sei falar muito bem esse nome, não. Em 1836, Shakespeare se envolveu com umas companhias, sendo obrigado a deixar sua família para se refugiar em Londres. Lá, ele trabalhou em várias funções, entre elas a de guardador de cavalos na porta do teatro de James Burbage, que foi o primeiro teatro em Londres, e logo Shakespeare já prestava serviço nos bastidores. Nessa época, período do reinado da Rainha Elizabeth I, Londres vivia uma intensa atividade artística. Shakespeare teve que estudar muito e ler vários autores, como novelas, contos e crônicas, e foi fundamental para sua formação de dramaturgo. A arte de Shakespeare compreende por 37 peças teatrais, 2 longos poemas e 154 sonetos, escritos provavelmente entre 1958, além de vários trechos em versos. Suas peças contam 17 comédias, 10 dramas e 10 tragédias, que retratam a sociedade inglesa durante 3 séculos de sua evolução. Seus 2 poemas narrativos são Vênus e Adonis, baseado em Ovídio e Lucrécia, baseado em Tito Livio, 2 tipicamente renascentistas dedicadas ao seu protetor Henry, conde de Cumberland. A arte dramática de Shakespeare foi dividida em 3 fases que acompanham o amadurecimento do dramaturgo. A primeira fase, em 1590 a 1602, teria Shakespeare escrito comédias alegres, peça da história inglesa e tragédias em estilo de renascença. Em 1594, já era membro destacado da melhor companhia da época. Na segunda fase, Shakespeare é um dramaturgo barroco de tragédias grandiosas e das comédias amargas, em 1603. Shakespeare foi magistral no trato dos personagens que povoaram o mundo. A terceira fase da obra de Shakespeare é marcada por menos tragédias, com desfechos conciliatórios. William Shakespeare faleceu no dia 23 de abril de 1616. Pouco depois de ter feito um testamento, foi enterrado. Ao longo dos anos, Shakespeare tornou-se o maior dramaturgo da literatura universal. Eu vou ler algumas frases que foi escrita por William Shakespeare. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. A paixão aumenta a função dos obstáculos que lhe se opõem. Os homens de poucas palavras são os melhores. Vou falar um pouco sobre o Renascimento. Com as tragédias no Renascimento, especialmente em Shakespeare, a cena trágica, violenta, o sofrimento do herói é no palco, aos olhos de todos. Esse escritor tinha uma predileção por temas ligados à própria história da Inglaterra e posicionou-se apaixonadamente em relações aos problemas de poder e do destino. E vou falar também um pouco sobre as tragédias, que foram Macbeth, Rei Lear, Otelo, Ricardo II, Ricardo III, Henrique IV, Henrique V, Henrique VI e Henrique VIII. A partir do século XIV,
as pessoas começaram a romper com a ideia. O movimento renascentista não necessariamente rejeitava a ideia de Deus, mas sim questionava o relacionamento do homem com o divino, homem e Deus. Uma ideia que causou revolução sem precedentes na hierarquia social existente. Na verdade, há quem diga que o próprio Shakespeare pode ter sido católico. Esse foco sobre a humanidade criou uma nova liberdade para os artistas, escritores e filósofos, que tornam-se curiosos sobre o que existia no mundo ao seu redor. O homem do Renascimento. Shakespeare nasceu no final do período da Renascença e foi dos primeiros a trazer o renascimento do núcleo de valores até o teatro.